Hoje o Resenha Load, em especial Dia dos Pais. Ele é o filho do seu Antônio, o pai da Giovana, da Maria Clara e da Rafaela. E avô da Belinha. Prazer, Rezinho, te receber aqui, Juninho Pernambucano. Prazer é meu. Primeira vez na mesa com a minha filha, com a Rafaela. E não, prazer. Sou o pai da Rafaela, da Maria Clara, da Giovana e o avô da Belinha, é verdade. É tão bom a gente poder humanizar ele, né? É. Rafa, quanto você viu, assim, da carreira do seu pai, que você chegou a ver ainda ele jogando no finalzinho da carreira, que momentos você dividiu com ele em família ou dentro da carreira que te marcaram, que você traz na sua lembrança, assim? As coisas que eu mais gostava é ir pro treino com meu pai, que eu me lembro que ele me levava. Aí ficava eu e a minha irmã do meio, a Maria Clara, a gente ficava lá sentando, assistindo, bebendo uma água. E assim, foi uma grande parte da minha infância, a coisa que eu mais lembro, porque eu era muito pequena também. Sendo que eu vi meu pai jogando no Vasco, no final de carreira, e um pouco em Nova York ainda. E eu me lembro bastante do Catar também. E como é que era para você andar na rua e as pessoas... Como você vivenciou hoje aqui, né? Um monte de crianças, as pessoas abordam na rua às vezes. Assim, pra mim, como eu falei, o meu pai já é uma inspiração pra mim, sendo que em jeitos diferentes eu sei que ele é uma inspiração pros outros também. E então, assim, quando eu vejo, eu fico feliz de saber que meu pai deixou tantas pessoas felizes, que ele marcou história. Então, é uma coisa que me dá prazer de ver. Eu fico emocionada também quando eu vejo, eu acho muito fofo. A Rafa, ela é a mais nova, realmente ela pegou o final da minha carreira. A Giovana pegou ainda a primeira passagem no Vasco, né? O gol que eu fiz foi para a Giovana da Libertadores, né? Na semifinal. A Maria Clara também pegou muito. E a Rafaela foi essa volta, ela lembra um pouco dos Estados Unidos e do Catar. Pai e mãe, às vezes, a maioria das vezes, os exemplos são dados sem precisar falar, né? Então eu sempre tive muito cuidado com o meu comportamento nessas situações, né? Porque, como eu falei mais cedo, no fundo nós somos seres humanos. A diferença é que eu deixei sempre bem claro para elas que eu faço é uma profissão que eu fazia, um jogador de futebol, que era pública e que envolve muita paixão. Mas isso não me torna uma pessoa melhor que a outra. E muita gente fala que, às vezes, eu sendo assim, até talvez nem aproveite tanto, ou nem se orgulhe. Mas se você tiver que errar, é melhor errar desse lado do que errar o contrário e achar que por causa disso você é um cara acima dos outros e perde um pouco a noção de caminho, e você acaba passando esse exemplo para o seu filho, que vai levar para adiante. Então, assim, eu tive essa preocupação. Os jogadores, eles são exemplo para os fãs. E aí é exemplo para as suas filhas também, né? Então, se você faz alguma coisa dentro de campo, a sua filha está vendo. Perfeito. E assim, você pensava nisso? Pensava. O tempo todo. Eu sempre tive muita, assim, como eu disse, responsabilidade, mas é porque eu gostava, né, assim, do futebol muito. Mas eu sempre tive consciência, assim, de que o que representava, né? Porque tem tanta gente ver, e você lembra criança que tanta gente queria jogar também, poucos conseguem. Não, eu sempre pensei, sim, sempre tive essa preocupação mas em casa eu nunca fui jogador de futebol mesmo em casa. Nunca fui, assim... Como é que ele era em casa? Ele era muito brincalhão, ele fazia muita piada, ficava assustando todo mundo. Ele também é muito carinhoso. Ele abraça, ele chama pra passear, meu pai adora caminhar, andar de bicicleta, tudo envolvido em esporte, ele gosta bastante. E eu acho que, assim, da família inteira, ele é um ursinho por dentro, sabe? Ele é muito carinhoso, ele gosta bastante de carinho. E eu acho que eu puxei um pouco isso a ele, que eu gosto bastante de carinho também. Adoro fazer carinho no meu pai. Eu sempre falo para elas assim, eu queria que vocês pegassem o que eu passo de bom, porque nós somos pais e nós vamos passar muita coisa ruim como nós recebemos, infelizmente. Nós não passamos só coisa boa para os nossos filhos. E, por exemplo, eu sou um cara muito ansioso, eu não queria passar isso para elas. A Rafaela é muito parecida comigo, assim, de responsabilidade, de horário. E ela é estressada pra caramba, não atrasa para levar para a escola de manhã. Como eu falei, desde janeiro que eu não estava fazendo nada, né? Então, aí eu levava a Rafa para a escola de manhã em Lyon.
E sempre ela estava primeiro, ali pronta. Eu lembro já que na você hora. uma vez me contou uma história, a última vez que eu tive na sua casa aqui, faz bastante tempo. E você contou assim que a gente estava conversando sobre os jogadores que vão morar na Europa. E aí você falou, poxa, na época que eu fui morar fora e que eu cheguei para jogar no Lyon, e aí você me contou uma passagem da sua filha do meio, se eu não me engano, eu não sei se era mais velha ou era do meio, e que você deixou ela na escola e ela chorou a beça porque ela não sabia falar foi a francês, e Giovana. você falou, poxa, eu vou deixar ela aqui, porque daqui a pouco ela vai estar falando francês. Se eu privar minha filha disso, Exato. né, e falar, não vou colocar ela na escola, ela não vai aprender francês. Exato, porque às vezes você chega nesse nível assim de futebol e aí você acaba não se sentindo obrigado a deixar seu filho brasileiro, às vezes estranha, porque tá chegando em outro lugar, não fala nada, a criança vai chorar, você não pode ceder. E realmente o início era difícil, porque eu não queria olhar para trás e ver que ela não queria ficar ali, né? Mas em 3, 4 meses a criança se entrosa muito rápido. E hoje a Giovana é uma mulher de 26 anos que saiu de casa aos 16 e não voltou. E é muito madura, é mãe, trabalha. Como é que é ser avô? Eu queria curtir mais, porque a Belinha, a Giovana mora em Los Angeles, ela foi para lá com 16 anos, como eu disse, e ficou, né? E como eu estava em Lyon nos últimos 3 anos, então a gente vê praticamente 1 ou 2 vezes por ano só. E a gente faz vídeo, hoje tem essa facilidade. É muito gostoso ser avô, mas eu queria poder aproveitar mais. Agora eu vou deixar com você. Pode fazer as perguntas que você quiser. Assim, a gente já faz muita pergunta todo dia, indo pra escola de carro. Às vezes tá eu e ele sozinho, já fico fazendo várias perguntas pra ele. Mas, assim, a gente não conversa muito sobre a carreira dele em si. A gente conversa mais sobre as coisas da vida, né, pai? Em casa não pode ter tabu. Assim, não pode ter nenhum tipo de assunto que a gente não seja capaz de falar. Mas quando, por exemplo, elas estavam começando a sair, ficaram mocinhas, você conversava sobre namorados, sobre sair, sobre a noite, baladas? Veja só, a Giovana escolheu a Renata quando ela decidiu a começar a ter relação com o namorado. Ela escolheu a Renata para conversar. A Maria Clara fez idêntico. A Rafaela tem 15 anos, está começando a curtir a vida, tudo. As duas escolheram a mãe para isso. E eu respeitei e não me incomodo em nada em relação a isso, apenas é orientação contra a doença sexualmente transmissível, seja sincero o que você vai fazer, o que você quer fazer. Então, em casa, com o tempo, a gente aprendeu assim, eu tive uma educação radical demais. O que você lembra da sua infância? Do seu pai, da sua mãe? Meu pai era militar, né? Então, assim, é disciplina em tudo, em horário, em alguns conceitos de vida que... Por exemplo, se você algum amigo seu que usasse maconha, por exemplo, aquela pessoa era a pior pessoa do mundo, mas é uma coisa normal, assim... É um outro tipo de educação, mas que eu respeito. Era talvez o jeito que ele tinha de alertar. Era o que ele tinha pra me Meu pai passar. falava isso pra mim, não bebe nada na porta da escola, não aceita nada do copo de ninguém, não bebe no copo de ninguém, não aceita nada na porta da escola. E assim, Vanessa, no fundo, a gente tem desejo, sonho, e se a gente for esconder muito isso, eu acho que às vezes é até pior. Então essa relação, a Rafaela, eu considero ela madura porque realmente é isso. No caminho a gente conversa muito sobre os planos, futuro, e ela me fala que quer morar na Holanda, tal, totalmente diferente. A gente conversa muito sobre tudo. Nos últimos anos, eu conversei muito sobre o Brasil, né? Tudo que está acontecendo. Fiz questão, porque minhas filhas praticamente moraram um pouco aqui, e nós somos brasileiros, e eu mostro a situação atual do país da minha maneira. Que é uma outra realidade, né? Outra, morar na Europa é uma realidade completamente diferente, Rafa, do que quando você vem pra cá, que você entende o que acontece no Brasil. O que eu sempre falo é que eu amo o Brasil, todo meu coração vai sempre ser minha casa, mas é um lugar bom pra visitar, pra ficar em casa, com a minha família. E eu sei que morar na Europa é uma grande oportunidade que poucos têm. Eu sou muito grata. É um lifestyle diferente, é uma vida... Quais foram os conceitos assim mais importantes de vida que o seu pai passou pra você? Meu pai sempre me falou que é pra eu sempre viver minha vida como eu quiser, fazer as minhas escolhas por mim mesma, que ele vai sempre me apoiar em qualquer escolha da minha vida, não importa o que eu quero ser da minha vida, não importa o que eu quero ser quando eu crescer, nem nada do tipo. E eu agradeço bastante isso, porque todo mundo precisa ter uma relação bom com os pais, e eu considero que eu tenho uma relação muito boa com meu pai. E ele é meu melhor amigo, então eu falo... Tem sim, verdade.
E é isso, eu falo isso mesmo. É tão importante ter essa cumplicidade. E essa cumplicidade os pais e as mães, enfim, conquistam com os filhos até uma determinada idade. Se você não for parceiro ali naquela idade, e talvez você tenha sentido isso um pouco também com as suas filhas mais velhas, que você ainda estava jogando e não tinha muito aquela convivência. Você sentia falta disso? Talvez você tenha convivido mais com a Rafa do que com as outras duas. Porque eu já estava já no final da carreira, isso aconteceu. E claro que também uma outra coisa importante para o jogador de futebol, eu casei com uma mulher fantástica que entende a profissão. E se não fosse a Renata, também não estava aqui agora, eu tenho certeza disso. E a Renata foi pai e mãe muitas vezes, né? Porque você chega, às vezes, cansado, estressado, é como você disse, foi criticado pra caramba, você quer ficar um pouco isolado, já tá pensando em se recuperar. Mas eu soube sempre ter um pouco a balança, mas por ser tão dedicado, a Renata muitas vezes foi pai e mãe, sim. E isso que a Rafa falou é verdade, assim. Os pais querem escolher o que os filhos vão fazer, né? Assim, a única coisa que eu digo, você vai fazer o que você quiser. Mas claro que tem algumas escolhas que talvez economicamente seja mais difícil para você realizar algum sonho. Mas se você é feliz, você quer ficar na praia e você quer ir vender miçanga na praia, é isso que você quer? O que eu posso fazer? Eu escutei do meu pai assim, meu pai tinha na época uma rede de supermercados, era comerciante, e ele falava assim, que trabalhar em rádio o quê, minha filha? Não, que jornalista, isso dá dinheiro não. E fui tão orgulhoso, assim, eu me senti tão orgulhosa o dia que eu levei meu pai na primeira rádio, que era do sistema JB, que era a Rádio Cidade, que ele entrou naquele prédio bonito, assim. Eu tive orgulho de, tipo, olha aí, pai, não é tão ruim como o senhor achava, sabe? Exatamente. E depois, quando eu levei ele pela primeira vez na TV que eu estava trabalhando, sabe? Quando comecei minha carreira na TV, que eu trabalhava na Globo News, eu poder levar o meu pai ali foi muito orgulho pra mim, sabe? De mostrar, olha, eu consegui pelas minhas próprias pernas, sem conhecer ninguém aqui. Imagino momentos. Foi lindo aquilo. Imagino, sim. A gente tem essa preocupação, às vezes, de achar que tem que escolher o caminho assim, para os filhos, né? E isso no futebol é cruel, né? Porque às vezes o pai não foi jogador, tem aquela frustração e deposita na criança toda a sua vontade. Exatamente. Aí a cobrança E às vezes, aí cruel. A criança tem o talento, mas o entorno é tão difícil, tanta pressão, que não consegue, às vezes, chegar no profissional, não consegue manter o nível que jogava, muita pressão. Ter que, a partir do momento que você chega no profissional, atender a imprensa, muitos sofrem por causa da cobrança dos pais. Mas você acha que aqui no Brasil, Juninho, a gente tem uma questão diferente? O jogador brasileiro, normalmente, ele vem, né, em sua maioria, de uma família humilde e ele carrega com ele a família toda. E aí ele vai ter 40 pessoas ali por trás, dependendo dele financeiramente mesmo. Mesmo que não dependa, você vai ajudar muita gente. Sim. Muita gente. Realmente, isso existe. Como você disse, você era pobre, você chega no profissional e começa a fazer contratos que sua família nunca imaginou. Todo mundo quer participar um pouco daquilo, mas que às vezes é demais. É muita gente e o jogador acaba. Eu acho que eu dei muito certo, que eu saí de casa muito cedo, né? Com a Renata. A gente casou muito cedo. Eu cheguei aqui no Rio com 20 e a Renata tinha 16. Se a gente tivesse ficado com família, não tinha dado certo. E deu certo porque a gente morou longe. Eu acho que exatamente, tem que se respeitar, tem muito próximo, não dá. 2 jovens, todo mundo queria se meter, provavelmente, enfim. Eu converso muito, né? Mas eu também tenho cuidado para que minhas filhas não se sintam culpadas de um certo privilégio que elas têm hoje pela minha condição. Eu lembro de uma situação do Daniel Alves, que ele levou os filhos na plantação de melão, onde ele foi criado, né? Onde os pais dele trabalhavam. E ele trouxe as crianças para apresentar, olha, essa é a realidade do Brasil, o papai saiu daqui, desse lugar, e a gente tem uma vida boa hoje porque eu dei certo no futebol. Então, eu acho que talvez, realmente, através do futebol, Rafa, o teu pai deu uma outra oportunidade de vida para vocês. Exatamente. Né? Você sente isso? Sim, 100%. Eu sempre agradeço meu pai, ele sempre fala que não é para agradecer ele, mas eu gosto de agradecer ele pela oportunidade que ele deu para mim, para minha mãe, para as minhas irmãs, porque a gente não estaria aqui se não fosse por ele. Eu não teria a oportunidade de ter um ensino maravilhoso que eu tenho na Europa, que eu sei que se eu não tivesse esse ensino, muitas portas não seriam abertas como são hoje em dia, entendeu? Porque eu sei que com o ensino que eu tenho lá, eu vou poder mais facilmente entrar em faculdades na Europa, nos Estados Unidos, coisas do tipo assim. E eu sei que se não fosse por ele, a gente não teria a oportunidade de morar numa casa maravilhosa, de poder viajar no meio do ano, no final do ano. E eu agradeço bastante ele por isso e também pelo carinho que ele tem por a gente, por tudo, gente.
Eu acho que é válido tudo isso também, de ter essa noção, sim, de que você, às vezes, chega nas férias e você poder escolher lugar para ir, coisa que eu nunca fiz isso quando eu era criança, porque nunca saí de Recife com família para viajar, enfim. Eu acho que é válido, sim, conversar sobre, e você vai melhorando e vai evoluindo, sim. Eu faço questão, quando tenho oportunidade, de conversar com elas sobre isso, mas elas, assim... Por ter tido essas oportunidades, elas são muito focadas no futuro, no amanhã. A Rafaela tem 15 anos e já fala muito disso. Já está falando já tá pensando na profissão. Ela é muito, mas assim, gosto muito da escola que ela vai, porque tem muito estrangeiro, se fala de tudo, sem preconceito nenhum. Eu tenho muito esse cuidado em casa. Eu não quero zero tipo de preconceito. Para mim, zero. Todos os seres humanos são iguais. Falo isso para elas. Eu prego isso na minha casa, até porque ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce racista. Não nasce. Exatamente. Alguém ensinou essa criança. Exatamente. E às vezes ensinou sem falar. Ensinou com atitude. Com atitude. O Rafa, fala com teu pai agora pra gente fechar. Algo que você gostaria de falar que você nunca teve oportunidade. Alguma coisa que vem lá do coração. Ele sabe que eu amo muito ele, que eu falo todo dia. E às vezes, assim, eu nunca brigo muito com meu pai, porque eu acho que a gente tem uma mentalidade muito igual. Então, quando um tá estressado e tudo, a gente vai lá e conversa. A gente nunca teve briga feia nem nada. Fica um bicudo, né? A gente fica bicudo, a gente fica sem se falar, mas depois se resolve. E, assim, de todo mundo, eu sei, o meu pai é que mais me entende lá de casa. E eu sou muito grata por ter ele na minha vida de verdade. Te amo, também pai. te amo, filha. E a Rafa é muito carinhosa, ela fala, eu te amo muito. Ela fala muito pra mim, pra Renata. E as três, eu acho que as três, como eu disse, tem um pouco de diferença, porque a Giovana saiu muito cedo de casa, mas elas conversam muito entre elas também, eu acho isso importante. E é difícil, porque são 5, 6 anos de diferença, e com Giovana a vida foi uma, com a Maria Clara a vida já era outra melhor. Fase da carreira, e com a Rafa também melhora. Então, mas se tem uma discussão muito grande, e eu acho que vale um filho você gosta mais que o outro, de coração, eu não acredito nisso. São meus filhos. Eu não consigo entender Pode ser que a mentalidade seja diferente de um de outro, pode ser que você se divirta de uma maneira diferente com um e com o outro, mas o amor, ele existe totalmente. E é um amor incondicional. Exatamente. E então, eu acho que a grande força lá em casa minha, da Renata, é que qualquer coisa que você quiser falar, inclusive, se você quiser dizer que eu estou errado no que eu penso, você pode dizer. Exatamente. E então é assim que a gente vai melhorando, vai evoluindo, dá cabeçada, às vezes falha, e tem que se falar de tudo, de droga, de sexo, tem que se falar de tudo em casa, de dizer o que é. Eu não vou falar tudo porque eu sou um cara de cabeça muito aberta, entendeu? Então, assim, vai criar muita polêmica, mas é assim que eu educo minhas filhas, com a coisa aberta. Você vai fazer as escolhas que você quiser, agora você vai arcar com responsabilidade, e o mundo da droga é muito complicado. Eu falo isso para os meus filhos, vocês são responsáveis pelas escolhas que vocês fizerem. A escolha é sua. Exatamente, também Juninho, concordo. Parabéns pelo Dia dos Pais. Obrigado. Um beijo pro meu pai João também. Feliz Dia dos Pais. Mas um beijo onde ele estiver. Seu Antônio, onde estiver, está orgulhoso desse filho, dessas netas, da bisneta, não é? Rafa, obrigada por dividir esse momento com a gente aqui. E parabéns para todos os pais. Obrigado. Parabéns, de verdade, para todos os pais. E eu nem sabia que a Rafa ia participar também. Prazer, primeiro programa que a gente participa junto, vai que tu gosta. Olha, eu tô achando que podia ter um programa, hein, de vocês aí, hein? A gente inventa alguma coisa. Outra coisa que a gente faz junto também as três meninas, a Giovana nunca gostou muito de videogame, a Maria Clara também não, mas a Rafaela gostou um pouco. Só que essa nova geração, ela só sabe jogar online. Ela não sabe jogar como nós, que tem que fazer aquela missão do jogo para acabar até o fim. Ela sabe passar de fase. Mas aí eu comecei a jogar jogo online por causa dela, né? A gente joga Fortnite junto. Sensacional! E eu comecei só a jogar. Ele é bom no Fortnite? Não joga nada? Ah, meu Deus, Juninho. A exigência é muito mais rápida do que da nossa época. Não, mas isso foi também bacana. A Rafa, mais esporte individual, né, Rafa? A Rafa faz boxe. Eu fiz capoeira por 7 anos. Eu gostava bastante, sendo que aí depois que a gente foi embora, eu parei. Mas eu não tenho o dom do futebol, não. Mas ela tinha encerrado e eu comecei a falar de novo. Obrigado também. Feliz Dia dos Pais a todos. Se tiverem um programa, vocês vão passar por isso. A gente tem que encerrar, não pode... E aí todo mundo quer falar. Um beijão e obrigado. Adorei. Obrigado a vocês aí da produção também, tá? Obrigada pela sua humildade de sempre. Prazer.
Feliz Dia dos Pais. Não tá fazendo muita coisa.